Oi, tudo bom, gente? É nossa videopostagem de domingo. É... eu tô meio mole. Não, é que hoje foi um dia muito, muito, muito produtivo. É... Fiz algumas consultas que estavam faltando entregar e fui pro meu ensaio de canto do grupo vocal, né, feminino que a gente tá criando. E é muito gostoso, muito gostoso. Gente, como é bom cantar, coisa boa. E aí depois eu fiquei conversando lá, né, com a minha amiga e tudo. Aí cheguei em casa agora. Hoje já é quase o hoje de vocês, viu? Faltando aqui uns 20 minutinhos. E eu pensei, antes de começar a falar do arcano de hoje, em falar pra vocês. Eu não me lembro se eu já falei isso com vocês aqui. Como é que eu faço a videopostagem? Ninguém sabe como é que eu faço a videopostagem? Então eu vou explicar pra vocês como é que é. É muito difícil, exige um árduo treinamento, uma técnica profunda. Eu abro minha agenda, eu olho assim, qual que é o arcano? É esse, tá bom. Fecho a agenda, aí chego no computador, no laptop, clico ali para abertura da câmera, né, da filmagem. Aí eu pego um microfone, porque o laptop tá meio chumbadinho o áudio dele. Aí eu pego, boto um fonezinho pro som ficar melhor, coloco o fonezinho aqui na frente assim, que ele capta bem. Sento, vejo qual a distância que vai ficar. Agora eu tô ligando uma luzinha pra ficar um pouquinho mais claro, que eu tava achando que tava ficando muito escuro. Respiro fundo e aperto. Eu não penso em nenhum momento o que eu vou falar, qual o aspecto que eu vou abordar do arcano. Não penso em nada. E por isso que às vezes vocês devem ter reparado que às vezes eu fico assim, olho para um lado, olho para o outro. É porque na verdade eu tô vendo se a coisa flui naturalmente. Isso é uma experiência para uma pessoa que tem 3 planetinhas em Virgem, é uma experiência árdua. Vocês não têm ideia. Uma pessoa que gosta de ensaiar tudo direitinho para ver como é que vai ficar, revisar, refazer. Eu não refiz até hoje nenhum vídeo. Às vezes chega no final, a única coisa que eu faço é que eu assisto tudo para ver se a gravação ficou legal. E tem vezes que eu assisto assim, aí eu fico. Eu falo, errei ali, gaguejei lá, tropecei na palavra não sei onde. Aí eu pego, respiro de novo, falo assim, entrega. Entrega. O mundo não é perfeito, você não é perfeita. Se você estivesse fazendo uma palestra, você ia cometer esses erros. Entrega. Então, assim, é um exercício muito legal. Eu não penso em nada, gente, eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar pra vocês 1 minuto antes de eu ligar a gravação. Não sei mesmo, assim. Acho que teve umas 2 gravações que aconteceram coisas, como essa que eu fiz na terça-feira, excepcionalmente, em que eu tinha visto essa questão da astrologia e tudo mais. Aí, assim, uma coisa, um tema, né, que aí eu pego e falo, não, legal, vou colocar. Mas acho que aconteceu umas 2 vezes só. De modo geral, é no susto mesmo. É chegar, olhar assim, eu fico olhando para aquela luzinha, que aquela luzinha é um negócio meio que a gente tem vontade de fugir dela, de sair correndo. Eu ligo e vou falando. Então, assim, é um exercício muito legal pra mim.
E eu acho que também é legal porque aí vocês têm a oportunidade de ouvir certas coisas que não são coisas estudadas assim para serem ditas. Elas são coisas que fluem dentro da energia do arcano que a gente está falando. Porque olha só, quando eu faço a gravação, mesmo fazendo a gravação no dia anterior, eu tô focada no arcano que é o arcano sobre o qual eu vou falar. Então eu já tô vibrando a energia dele. Então o que vem é muito em cima disso. Quer ver como é que é verdade? Qual que é o arcano de hoje? 6 de ouros. Então, o 6 de ouros é uma carta que uma das palavras-chave dela é generosidade. Então, olha só que coisa bacana. Essa generosidade, ela está inclusive nesse movimento. Engraçado que generosidade é um termo muito usado pelos atores, né? Eles falam sempre da generosidade, né? No atuar, enfim, nessa relação com o público também. Então, assim, essa generosidade já está acontecendo. Vocês estão assistindo o que eu falo, e eu já percebi isso pelos vários comentários, né, que várias pessoas fizeram, com um olhar muito generoso. Ninguém está falando assim, nossa, olha só, a iluminação não está legal. Ah, nossa, ela gaguejou naquela hora. Não, é generoso. Da mesma forma que eu também tenho essa generosidade de me dispor a vir, a filmar. Antes eu escrevia só. E aí eu pensei, poxa, é legal se eles me ouvissem falando. Porque quando a gente fala, a gente expressa coisas diferentes de quando a gente escreve. Quando a gente escreve, existe todo um processo, e eu entendo bem disso, né, gente? Porque eu sou formada em comunicação, trabalhei 20 anos como jornalista, assessora de comunicação. Esse processo de escrever, ele pode ser lindo, em vários momentos ele porque a gente tem condição de usar termos e criar imagens através das palavras escritas, muito poéticas, muito bonitas, mas a gente também poda um pouco, né? Porque quando a gente está falando, a gente brinca, a gente ri, a gente faz careta. Eu, pelo menos, sou super careteira e rio o tempo todo. E a gente fala coisas de uma forma mais flexível e mais espontânea. Então, também tem aí um outro tipo de ganho, que é um ganho mais emocional, né? De uma inteligência mais emocional. Então, eu fico sempre pensando em alguma coisa para fazer, para mudar. Eu não gosto muito de rotina. Isso é engraçado, né? Porque apesar de eu gostar, assim, principalmente em termos de trabalho, eu sou muito organizada, eu gosto de cada coisa em seu lugar, eu tenho uma disciplina legal, assim, em relação ao trabalho. Mas a rotina, aquela coisa de você fazer exatamente a mesma coisa do mesmo jeito todo dia, eu acho muito chato. Então, assim, eu tô sempre procurando mudar alguma coisa. Até no meu trabalho lá na escola, que é um trabalho burocrático, administrativo, eu procuro sempre dar um tom diferente, fazer uma coisa diferente, mudar. Se todo dia, quando eu chego, eu vou direto pro computador e aí depois eu vou dar uma olhada nos arquivos, arquivo móvel, aí eu mudo. No dia seguinte não, eu nem sento lá para mexer no computador. Eu primeiro vou ver uma outra coisa, ou então vou conversar alguma coisa que eu tenho que falar com a diretora. Eu procuro ficar sempre mudando para não ficar a mesma coisa, porque senão a gente parece robô, né, gente? Isso não é legal. Então aqui no Via também eu tenho essa preocupação. Vamos mudar, vamos fazer uma coisa diferente, senão todo dia eu vou escrever do mesmo jeito e fica mecânico. Eu passei por fases assim. Eu tive algumas fases que eu sei, eu tenho essa autocrítica, que eu chegava aqui e falava pá. É o lado ruim de quem trabalha escrevendo, sempre trabalhou escrevendo e escreve bem. A gente não precisa ter inspiração. A gente vai lá e faz pá. Tem um modelo, tem um padrão de escrita, né? Mas não é tão gostoso
né? Isso todo mundo já deve ter notado. Tem dia que eu chego aqui, por exemplo, super bem-humorada. Aí eu rio, boto risinho, falo brincadeirinha. Tem dia que eu tô mais séria, mais compenetrada, falo coisas mais profundas. Tem dia que eu tô assim, poética, sensível. Aí eu escrevo coisas assim que mais parece poesia que prosa. Então assim, é legal mudar. E é legal a gente estar sempre aberto a fazer uma coisa diferente, mais criativa. E a ideia das videopostagens foi exatamente baseado nisso. Eu falei, gente, vamos fazer uma coisa diferente para esse povo, senão todo dia eles chegam aqui e tá lá, vamos falar do arcano. Não, vou fazer uma coisa diferente, uma coisa gostosa, né? Assim, mais alegrinha. Por isso também eu escolhi o final de semana, que aí as pessoas têm mais tempo de assistir e tudo mais. Enfim. Tudo isso para falar do 6 de ouros. Mas vocês veem como é que encaixa? Vocês veem como é que sempre tem aí um gancho na história, uma energia que vai formando. No final das contas, vai elaborando tudo que eu acabo falando aqui, né? Bom, hoje é domingo. A regência de domingo é o Sol. Então é o dia que a gente tira para quê? Trabalho interior, autoconhecimento. Né? Quando a gente vai mergulhar naquele eu essencial que existe dentro da gente e vai dar uma olhadinha para ver o que a gente tem que fazer ali, o que a gente tem que mexer, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que parar, o que a gente tem que continuar. E aí vem o 6 de ouros. E assim, eu acho que o 6 de ouros ele tem um recado muito especial, né? Num dia como o domingo. Já falei que o 6 de ouros tem uma das palavras-chave, é a generosidade. Normalmente, o que a gente aprende desde criancinha e que a gente continua ouvindo no decorrer dos anos? Não seja egoísta. Você quer tudo para você o tempo todo. Você só pensa em você. O mundo é o seu umbigo, né? Bom, aí o que acontece? Cada pessoa Bom, eu acabei de lembrar uma coisa. Tem gente também que não ouviu isso, né? Pode ter gente que não tem ouvido isso. Eu cresci ouvindo isso. Porque assim, na minha família sempre teve essa coisa, esse cuidado muito grande com o outro. Respeitar os outros, né? Seu direito termina quando começa o direito dos outros. Nossa, se eu ganhasse R$1 cada vez que eu ouvi isso, eu tava rica. Então assim, eu acho que depende também do tipo de família, né, das pessoas com quem você convive, não sei. Comigo sempre foi assim. E daí o que acontece? Olha que absurdo, eu que nem fui uma criança muito obediente, muito pelo contrário, eu fui uma criança bem levadinha e levemente desobediente. Mas eu assimilei isso de uma forma tão intensa, essa coisa do não ser egoísta, do pensar nos outros, né? Que num determinado momento da minha vida, quando eu parei para reparar, eu estava prestando mais atenção nos outros do que em mim. Eu estava pensando nos outros, não que eu não pensasse em mim. Eu sempre tive muito essa coisa de olhar para dentro, ver como é que eu sou, como é que eu tô, o que eu sinto, o que eu penso. Sempre tive isso. Mas na hora de tomar decisões ou de tomar atitudes, eu acabava ponderando e levando em conta mais a necessidade dos outros do que as minhas. Isso também não é legal, gente. Pode parecer bonitinho, né? A gente fala assim, ai que lindo, ela é tão sensível. Mas isso não é legal, não. Isso não é legal. Por várias razões. Primeiro, porque assim, as relações, elas são uma via de mão dupla, né? Ninguém está se relacionando com os outros somente para dar de si e nem somente para tomar para si. Tem que haver um equilíbrio aí, né? Em primeiro lugar. Segundo lugar, é que um dia isso pode gerar até uma doença, sei lá, porque a pessoa fica tão sobrecarregada, ela fica tão oprimida,
pela sua própria autoexigência de sempre ser generosa com os outros, de sempre olhar primeiro o lado dos outros e depois olhar o seu, que isso não pode fazer bem, isso é desequilíbrio também. Então, assim, uma coisa que eu acho muito bacana no Seis de Ouros é que ele leva a gente a uma reflexão no sentido de que, como é que está essa balança? Como é que está a balança do dar e receber, a minha balança do dar e receber? Porque não é legal que desequilibre nem para um lado e nem para o outro, né, gente? Precisa prestar atenção nisso. Então, assim, uma reflexão legal é essa. Tem clientes que eu atendo e que eu olho claramente no jogo qual que é o desequilíbrio. E lá tá o Seis de Ouros. Então é tão interessante porque assim, tá tão claro no jogo qual que é o desequilíbrio. E as pessoas que eu atendo, não sei se é por causa dessa velha lei da atração, normalmente são pessoas que muito mais dão do que recebem. São pessoas que têm até uma tendência a bloquear o recebimento, né? Não, eu não posso aceitar a generosidade dos outros. Não posso aceitar nada além do estritamente necessário ou justo do que eu fiz, né? Isso não é legal, eu sei porque eu já fui muito assim. Agora estou melhorzinha, estou em cura, estou em fase de cura. Mas isso não é legal, a gente também tem que querer aceitar tudo de bom que as pessoas e o mundo e a vida têm para dar pra gente. E às vezes é engraçado, porque eu tô fazendo a leitura do jogo da pessoa, e aí eu olho, aparece o Seis de Ouros, eu falo assim: você tem uma tremenda dificuldade de pedir qualquer coisa para os outros, né? E a pessoa fica: como é que você sabe? Eu tô vendo aqui. Aí eu falo: olha, você não pede nada, nem material, nem emocional, nem um apoio, uma coisa, você não pede nada. Não. Mas quando os outros te pedem, você dá. Ah, sempre. Então a gente vê isso, né? A gente vê que existe esse desequilíbrio. E a gente precisa buscar esse equilíbrio. A gente precisa buscar que esses dois lados estejam sempre em equilíbrio, tá? Então, para mim, essa é a lição mais importante que o Seis de Ouros está dando pra gente aqui hoje, tá? Vamos todo mundo pensar, refletir, analisar como é que tá essa balança. Uma outra coisa que a gente pode falar do Seis de Ouros, e aí é uma coisa mais no sentido de previsão, é que o Seis de Ouros, hoje, no domingo, ele vai, de repente, para quem tiver com mais sorte, mais alinhadinho energeticamente com a vida, ele pode trazer uma coisa muito boa. Ele pode trazer ou uma parceria em algo, em alguma atividade com uma outra pessoa, ou ele pode trazer um presente, que pode ser um presente material, ou pode ser um outro tipo de presente. Algo que alguém nos dá graciosamente, amorosamente, e que a gente vai gostar muito. Ó, que notícia boa! Então, assim, eu também daria mais esses 2 toques em relação ao Seis de Ouros nesse domingo. Acho que é isso, gente. Deixa eu ver, se eu ficar aqui eu posso falar mais umas 3 horas, mas aí ninguém vai aguentar. Então, vamos ficar por aqui mesmo? Tá ótimo? Ok, gente? Então é isso. Um ótimo domingo para vocês. Que vocês vivenciem essa generosidade do Seis de Ouros da melhor maneira possível. Tá bom? Um beijo.